o tema do suicídio é muitas vezes visto como um verdadeiro tabu. É evitado quase como algo proibido, como um assunto que não deve ser tocado. Mas por que o suicídio é um tabu? Porque há uma preocupação legítima de que, ao se mexer neste assunto de uma forma inadequada, possa acabar havendo um incentivo ao suicídio, seja por colocá-lo em destaque ou ainda por ser lembrado àqueles que sofrem como uma opção da qual muitas vezes nem cogitavam. Assim, sendo um tema delicado que, ao ser tratado, pode gerar consequências difíceis de se lidar, muitos preferem evitá-lo. Porém, a psicanálise nos mostra que é justamente quando não se fala sobre algo é que este algo ganha mais força. De modo que é fundamental falarmos sobre a tristeza, a depressão, os lutos não elaborados, a melancolia, a vontade de morrer e até o suicídio. Para além disso, hoje, com a facilidade de informações que vemos, cabe àqueles que querem combater o suicídio não se manterem sempre em silêncio. Parece cada vez mais necessário que aqueles que querem lutar contra o suicídio busquem alçar voz, ajudando que informações corretas e positivas possam chegar àqueles que sofrem. Afinal, falar abertamente sobre o suicídio pode ser o início da cura e salvar inúmeras vidas. Sendo assim, a nossa dica de leitura de hoje é o livro E Pediu para Si a Morte, Personagens Bíblicos que Quase Desistiram. Para além dos casos de suicídio na Bíblia, há também os casos de prevenção ao suicídio. Pessoas que quase desistiram, chegaram ao ponto de pedirem para si a morte, mas que foram amparadas e cuidadas por Deus. Estes personagens, que são Moisés, Elias, Jó, Jonas, Rebeca, Jeremias e Davi, têm muito a nos ensinar, assim como podemos aprender com a forma com que Deus cuidou de cada um deles. Afinal, ao invés de condená-los, Deus mostrou seu cuidado ouvindo e amando cada um deles. E nós, vendo o sofrimento destes personagens bíblicos que receberam a atenção de Deus, podemos aprender não somente que devemos cuidar daqueles que sofrem, mas também podemos aprender como cuidar daqueles que chegam ao ponto de desejarem a morte. Quando olhamos a Bíblia, percebemos facilmente que a Bíblia não aprova o suicídio. Por isso temos grandes exemplos como Jó, Moisés, Elias e Jonas, os quais pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra sua vida. São pessoas que nos deixaram um exemplo de como enfrentar a dor, abrindo o coração a Deus e procurando ajuda. Porém, para além do exemplo destes homens que sofreram e enfrentaram o sofrimento, a Bíblia também deixa o exemplo do próprio Deus, que cuidou destes e preveniu que eles viessem a fazer mal a si mesmos. Importando-se com a dor deles, Deus tratou a depressão de Elias, mandando-o sair da caverna, e tratou a tristeza excessiva de Jonas, confrontando-o e dando-lhe espaço para desabafar. Deus ouviu a Moisés e lhe propôs uma solução prática. Deus respondeu às reclamações de Jó e o abençoou. Deus amparou Jeremias e renovou sua fé. Deus não mostrou sua fúria a Elias, mas se apresentou como uma brisa suave. Deus, assim, cuidou de todos com amor e deixou o exemplo. Um exemplo que deve ser seguido por cada um de nós. Então esta foi a dica de leitura de hoje. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.